Me, myself, I got nothing to prove. You're a fast car. I got that inside of I've been working at a convenience store. Measure savings, little bit of money. Wanna drop to. Olha aí! Tá gravando, hein? Aquela bolinha vermelha ali. Olha só que maravilha, rapaz. Estamos no ar aí, né? Deixa eu abaixar a música aqui. Eu estou hoje com o fisioterapeuta e professor Natanael Ferreira. Professor aí também na instituição Santecops. Fisioterapeuta, esse aí de dedicação máxima. É isso aí. Faz aí desenhos incríveis, né? Eu ia pedir para você fazer desenho hoje, mas vai ficar na surpresa aí. A gente está no episódio 6 da primeira temporada do Garimpeiros Bem-Estar. Hoje nós vamos falar de ansiedade versus dores, com alguém que entende bastante aí do Richard, né, do assunto. Professor, seja bem-vindo aí. Gratidão, Cris. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos tentar trocar uma informação bacana aí para as pessoas. Legal. Professor, vamos cair de cabeça aí, já que vamos tentar não sentir tanta dor e nem tanta ansiedade. Importante, importante. Assim, é difícil entender ou definir talvez o que seja dor, né? Que deve ter várias medidas disso e várias intensidades. Mas quais seriam assim as mais comuns, os tipos de dores que mais afetam aí os seres humanos, né, as pessoas? Perfeito. Dentro do conceito dor na verdade é uma resposta emergencial. O nosso corpo emite uma informação e é uma comunicação interna entre o nosso sistema nervoso central, e ele capta as informações do ambiente externo e do ambiente interno, dizendo que alguma coisa está errada. Então, nada mais é do que a dor uma resposta de emergência. Basicamente, nós temos dois tipos de dor. Nós temos as dores crônicas e as dores agudas. As dores crônicas é aquele indivíduo que já perdura um processo álgico, um processo de dor por muito tempo. Vamos colocar aqui como 3 anos, 4 anos, meses de dor. Esse paciente já é um paciente crônico de dor. E o paciente com dores agudas, que é uma outra forma de dor, é o paciente que recentemente ele acabou lesionando uma estrutura, um tecido, e essa resposta é mais emergencial, é mais rápida, né? Então, nós temos dois tipos de dores, a dor crônica e a dor aguda. E dentro desses conceitos de dor crônica, dor aguda, eu também tenho dores mais internas, mais profundas, dores mais superficiais, por exemplo, na parte de pele, na parte miótica, na parte muscular. Eu posso ter dores viscerais, dores na minha região de coluna, e aí a gente vai entrando cada vez mais até chegar no campo de comportamento e emoção, né? É bem específico. A dor aguda é essa que é uma mais intensa ou não tem relação? A intensidade? Não tem uma relação específica, mas basicamente para a gente identificar uma dor crônica para uma dor aguda é o tempo, né? Então, o paciente crônico é o paciente que já tem dor por muito tempo já vivendo com essa dor, e basicamente ele acostumou com essa dor. Então já não é uma dor tão intensa, mas continua sendo intensa, só que ele acaba se acostumando com aquela dor. Vamos colocar um exemplo aqui. A gente acaba de topar o dedo do pé, e essa é uma lesão aguda, né? É uma resposta logo. Então essa dor é muito intensa. Só que eu posso continuar sentindo essa dor por muito tempo. E, obviamente, a sua intensidade, ela baixa um pouco, mas ela se torna muito incômoda. Então, eu posso ter uma dor, um processo de lesão aguda, eu posso ter essa dor aguda, e eu posso continuar tendo essa lesão por muito tempo. Uma vez, eu sofri um acidente, e aí eu me recuperei do acidente, eu quebrei muita coisa, mas nem vou entrar no detalhe aí, eu fraturei várias coisinhas. Foi a única vez que eu quebrei alguma coisa, eu resolvi quebrar tudo uma vez. E aí, quando eu estava em processo de recuperação, já em casa e tudo, eu comecei a não sentir direito minha ponta dos dedos, minha mão um pouco e tal.
Aí eu fui ao médico, né, ao neurologista, e ele me deu o seguinte exame, eletroneuromiografia. Perfeito. Professor, eu vi Jesus, né? Porque o médico falava assim, a pessoa fazendo o exame falava assim, olha, você vai sentir umas alfinetadinhas. E enfiava os alfinetes aqui e aqui, e eu sentia dores horrorosas. E, agora você vai sentir tal coisa e tal. Então, na verdade, ele causava dor, e aí no final do exame, não, tá tudo bem, você tá sentindo bastante dor, tá tudo legal, significa que teus impulsos elétricos, né? É isso Estão mesmo? funcionando. Estão funcionando. Isso, é isso aí. Estão funcionando. Eu costumo dizer aqui no consultório que músculo é burro. O músculo só funciona por um estímulo neurológico. Então, quem comanda o nosso corpo como um todo é o nosso sistema nervoso. Eu tenho várias segmentações de sistemas nervosos e eu tenho nervos periféricos. Então, basicamente, o que nós sentimos nada mais é do que uma percepção neurológica. A dor é uma percepção neurológica. Era alfinetadinha e choquinho. Choquinho. Que perturbava todo o choquinho, sistema nervoso. no choquinho, eu achei, eu parei e falei assim, olha, é só o dedo. Não precisa me ressuscitar inteiro, não. Pô, cara, era uma descarga que para mim foi um horror aquilo. Foi o pior exame que eu fiz na vida. Não quero lembrar mais nada de chegar a esse ponto aí, não. Excelente. Não Mas, vai ter, doutor, não vai assim, ter. e aí, dentro do nosso tema, né? Eu sei que isso deve ser muito debatido na área da saúde, na área médica, né, na fisioterapia. O que é exatamente a ansiedade? Num entendimento global e até no seu entendimento, o que é exatamente a ansiedade? A ansiedade, ela também compõe sistema de emergência e faz com que o paciente pense demais. Ele vive num processo racional. Então, por exemplo, trazendo agora para o período de quarentena, as pessoas estão completamente ansiosas pelo fato de estar pensando demais sobre as contas, sobre a situação da sociedade a nível mundial, a nível econômico. As pessoas estão pensando sempre no futuro. Então, a ansiedade nada mais é do que nós pensarmos demais no futuro. E muitas vezes o indivíduo ele deixa de estar presente, né? Ele deixa de olhar para trás, ele acaba pensando somente no futuro. Isso afeta demais todo o sistema neuroendócrino do paciente. O indivíduo ansioso de cortisol e adrenalina. Então, esse paciente ele também pode ter outras relações que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, basicamente, a ansiedade ela libera neurotransmissores que facilitem para que eu perca o meu processo de equilíbrio, o meu processo de concentração e faça com que eu só olhe para o futuro e esqueça do restante. E aí o paciente ele começa a apresentar algumas sintomatologias. O paciente ansioso geralmente é o paciente que tem alterações de temperatura, horas o corpo está gelado, horas o corpo está extremamente quente. Ele tem algum processo também de taquicardia, sente o coração acelerado demais, embora ele não tenha uma cardiopatia, uma relação com o sistema do coração, mas ele apresenta acelerações no coração. Então, a ansiedade hoje é uma das causas principais de doenças e de dores físicas. Eu li em algum lugar, o pessoal vai tirar sarro de mim, que eles tiram sarro de mim, estão fazendo bullying. Porque diz que eu fico com uma cara de que eu não estou entendendo nada. E às vezes aí eu passo a entender, entendeu? Então, mas aí pergunta. Não, eu estou aprendendo um monte. Esse sexto episódio eu aprendi um monte. E sabe o que é interessante? Talvez eu consiga fazer uma compilação. Quase em todos os profissionais que passaram aqui, massoterapeutas, fisioterapeutas, né? A gente teve pessoal aí que entende bastante de medicina chinesa e alguma coisa tem em comum aí, né? Alguns temas acabam voltando, né? A questão, eu vi em algum lugar que a depressão é a doença do passado, a ansiedade é a doença do futuro. Ou seja, a pessoa com depressão ela está sempre muito voltada ao passado, que naquela época era melhor, que antes as coisas eram mais legais, que no meu tempo era assim. E a ansiosidade já diz,
ai, eu quero que isso chegue logo, ou, putz, eu não quero que isso aconteça. É isso? É por aí? Excelente. A depressão é a ausência do futuro e a ansiedade é a ausência do presente. Olha aí, ó. Então, Anota aí, ô garimpeiro. Pô, garimpeiro, anota aí, viu? É importante isso aí, de ó. uma, de uma forma mais simplista, seria isso, né? A depressão, o indivíduo depressivo, ele tem ausência do futuro e o indivíduo com ansiedade, ele tem ausência do presente. O Aí, que eu ó. costumo também brincar aqui no consultório é que eu não posso fazer com que o paciente olhe para o futuro sem que ele se desprenda do passado. Obviamente, eu não sou psicólogo, então eu não trato uma depressão, não trato uma ansiedade, mas com a osteopatia a gente consegue melhorar muito a função física desse paciente e a gente também consegue chegar no campo de comportamento e emoção dele e ele acaba mudando inconscientemente algumas condutas, algumas ações emocionais. E, obviamente, quando o buraco é muito profundo, a gente precisa de um acompanhamento mais específico. Mas é muito interessante quando a gente conversa sobre esse assunto e eu especifico ao paciente, olha, não tem como você olhar somente o futuro, fazer com que você adquira um carro, um automóvel, uma casa, se você está preso ao passado. Você só olha para trás, você tem dificuldade em algumas relações interpessoais, algumas relações familiares, e você não consegue se desvencilhar disso. Então, é muito importante você desvencilhar disso para que você consiga alcançar o seu futuro. Na verdade, estar presente para alcançar um futuro. No mesmo ponto, o paciente muito ansioso, ele está sempre à frente, está dando 2 passos para cada vez mais para frente, e ele não está no presente. Isso dificulta muito o seu progresso. Esse paciente ele vem apresentando situações cada vez mais específicas. Bom, aí agora chegando, né, com tudo na nossa temática, né? E a questão da ansiedade, eu imagino que deve ser algo que acomete muitas pessoas hoje, né? E a ansiedade, ela pode causar ou ela causa dores físicas aí nos pacientes? Total. Quando a gente fala de ansiedade, eu tenho que entrar em 2 campos, na verdade. Ter o entendimento de 2 campos, na verdade, que é o campo físico e o campo da mente, o campo da psique. E quando a gente fala da psique, nós não estamos falando somente das emoções, nós estamos falando de um contexto biopsicossocial, que entra a parte da biologia do paciente, as estruturas físicas desse paciente, das suas relações psicológicas e as suas relações sociais. Tudo isso facilita para que esse indivíduo altere o seu estado atual, seu estado normal, fisiológico, e comece a desenvolver todo esse. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de toda uma desordem neuroquímica, né? Então, trazendo para a parte física, nós temos alterações físicas importantes, tensões musculares, alterações mecânicas do nosso corpo, alterações na mobilidade visceral, e aí a gente está falando de pressões negativas, pressões positivas, diafragmáticas, aí a gente está falando do abdômen, por exemplo, e eu afeto todo o meu sistema neuroendócrino, e tem a outra relação que é a parte da psicossomática, né, as relações emocionais com as dores. Então, tudo isso tem uma grande relação. As duas vias sempre se encontram. Não tem como falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre estresse, sem correlacionar as duas coisas. Então, o corpo físico e a mente, a psique, ela sempre está conectada. O que a gente sempre brinca é que corpo é uma unidade, né? Eu sempre dou esse exemplo também de quando o paciente chega ao consultório, eu explico que é uma taça de vinho, uma garrafa de vinho. Não tem como separarmos as propriedades. As propriedades, o álcool, já estão prontos, só basta beber. O nosso corpo ele não é diferente, nós temos propriedades também que estão totalmente interligadas. Legal. Você falou alguma coisa do vinho que exatamente numa hora cortou. Foi vinho mesmo que eu vi ou eu tô louco querendo tomar um vinho aqui? É isso aí, é o vinho. Também tô louco para tomar um vinho. Então, mas é que nessa hora E cortou, aí? professor. Pode repetir, por favor? Que essa hora deu uma cortadinha na internet, né? A gente vive nesse mundo atrasado de tecnologia, né? A tecnologia é Perfeito. totalmente a nosso favor agora, nesse momento, a gente só tem que ter gratidão a ela, né? É isso aí, é o vinho. Que eu costumo especificar, por exemplo,
que a ansiedade a ansiedade e o estresse, eles estão juntos, né? Nada mais é porque a ansiedade é uma resposta do estresse. Então, o estresse, ele é fisiológico. As pessoas acham que estão estressadas, mas elas não estão estressadas, elas estão tendo momentos de estresse. O estresse, ele é fisiológico. É uma resposta do meu corpo mediante um agente estressor. Então, eu posso ter agentes estressores como a minha esposa, como um esposo, como filhos. Posso ter agentes estressores financeiros, do trabalho. Posso ter agentes estressores físicos, como uma cirurgia, uma pancada, uma queda. E posso ter ainda situações emocionais, uma perda muito importante, falecimento de um ente querido. Posso ter um trauma muito importante de um acidente que eu tive e aí entrou em óbito um colega, um amigo. Isso tudo são agentes estressores que geram toda uma resposta fisiológica, uma resposta neurofisiológica no meu corpo. E, na verdade, isso libera níveis de cortisol, nível de adrenalina, nível de citocina, perdão. Isso faz com que eu tenha processos inflamatórios, isso faz com que eu tenha uma resposta cardiovascular, eu tenho um aceleramento, o batimento do meu coração fica mais acelerado, e a gente entra num sistema que a osteopatia trabalha muito, entende muito, que é o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é um sistema que nós não temos um controle. Ele trabalha por si só, ele já responde. Sistema nervoso autônomo. Dentro desse sistema, eu tenho um sistema que repara o meu corpo, melhora a função física, melhora a função endócrina, melhora a função do meu sono. E eu tenho outro sistema que ele é responsável pelo estresse. Ele é responsável pela liberação de cortisol, de adrenalina. Ele é responsável, basicamente, por lutar ou fugir de uma situação. E aí o exemplo que nós damos no consultório, e é um dos exemplos que os professores da Escola de Madrid também dão, por exemplo, é uma situação de emergência. O leão, ele vem para te atacar. Você tem uma reação importantíssima. Ou você foge desse leão, é uma situação de morte, ou você foge, senão você vai morrer, ou você luta uma situação logo de vida ou morte. Isso é uma reação simpática. Isso é uma resposta do sistema nervoso autonômico, sistema que nós não temos o controle, de emergência. Então, esse sistema nervoso simpático, ele auxilia na liberação, na secreção de adrenalina, de epinefrina e de cortisol. E aí, basicamente, eu tenho um aumento da distribuição sanguínea nas extremidades, braços e pernas, para que eu consiga executar essa ação. Ação de lutar, ação de fugir. Então, imagina um paciente que ele se encontra com agente estressor, com esse sistema. Vamos colocar agora com a quarentena. A quarentena fez com que muitas pessoas pensassem em contas, em seus trabalhos, na sua casa financiada, no seu aluguel, e isso faz com que eu libere aí essa reação de lutar ou de fugir. E além disso, eu tenho uma outra reação que é me fingir de morto. Basicamente, eu tenho prolapso, desmaios. É bem provável alguém, algum dia já teve uma experiência como essa, alguém morrer, e percebeu que um indivíduo desmaiou com essa notícia. Isso é um agente estressor. Basicamente, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele apaga, ele desliga o indivíduo para que ele não tenha uma situação mais específica. Então, trazendo de novo... Pode falar, professor. Não, é que no caso do leão, ainda tem mais uma coisa aí que é, né, autônoma, que é o desarranjo, né? Na hora que vir um leão para cima de você, com certeza, né, você vai dizer assim, opa! Perfeito. Desculpa a palavra. Errou. Professor, é como se fosse o estresse, então. Vou jogar aqui para ver se é isso aí, se eu estou entendendo. O estresse, então, da qual eu desconhecia isso, é como se fosse a febre. Quando você está gripado, a febre vem como um agente para combater aquele vírus que está ali se manifestando dentro de você. Então, eleva a tua temperatura para combater isso. É uma resposta do teu corpo. É isso aí? É uma resposta fisiológica. Dentro da resposta fisiológica, esse sistema autonômico ele faz com que nós tenhamos aí o aumento da temperatura corpórea, a diminuição da temperatura corpórea, e aí nem sempre o paciente ele tem febre, mas ele está com a temperatura alta, ele está sentindo calor. E também ele pode sentir sudorese, a temperatura está gelada, ele está com a mão
com a mão fria, está suando, porque isso é uma resposta de emergência. Para a gente entender um pouco melhor sobre essas reações, vamos tentar pensar aqui numa situação cotidiana, muito comum, uma pessoa num trânsito xingando a gente dentro do carro, ou um motoqueiro dando de dedo em você, e você começa a ter uma reação. A sua mão sua, seu coração começa a acelerar. Quem já tem uma predisposição, por exemplo, à cardiopatia, sente dores cervicais, dores de cabeça, numa situação de emergência. Então, nada mais é, por exemplo, uma gripe, um processo de recuperação física, nada mais é do que uma resposta fisiológica. Então, por exemplo, quando nós temos uma febre, o nosso sistema imunológico ele está trabalhando. Ele não está caindo, ele está trabalhando. E dentro desse trabalho, o meu organismo está tentando recuperar e, basicamente, combater um agente invasor. E a gente está falando de vírus, bactérias. Então, nada mais é do que uma resposta fisiológica. Agora, imagina, Cris, um indivíduo num sistema simpático, que é o sistema de fuga ou de luta, tendo essa experiência de um agente agressor por 10, 15, 30 anos. Fica complicado, né? Eu consegui fazer uma associação porque a febre, se ela está aumentando, significa que esse agente que está te causando o problema na tua saúde, né, esse vírus, ou não sei se a febre só acontece quando é uma infecção virótica, né, ou por vírus, mas enfim, se a febre está aumentando, significa que algo está muito errado. Perfeito. Então, parece a mesma coisa. Então, se o estresse está aumentando muito, significa que o agente estressor também no nível mais muito elevado. Importante. Isso é muito importante. Nem sempre o agente agressor ele é o responsável por isso. Às vezes o nosso sistema está tão desregulado que ele não consegue suprir a necessidade de combate a esse agente agressor. Então é bem importante, muito significativo essa resposta neurofisiológica. Legal. Tem alguma dor assim mais comum ou cada pessoa, cada indivíduo vai, de acordo com as suas características, ter uma predisposição a um tipo de dor? Tipo, eu vou considerar a falta de ar como um tipo de indisposição, de dor e tudo mais. Existe alguma mais comum, no caso da ansiedade? Varia muito, varia muito. Dentro da osteopatia, que é uma ciência, é uma medicina, né? É uma especialização aqui para a gente, mas é uma medicina nos Estados Unidos, uma especialização deles. Mas nós dizemos que isso não tem um padrão, não tem como seguir um padrão. A gente diz ainda que não existe nada genético. Você tem uma predisposição. Não significa que o seu pai teve diabetes que você vai ter. Isso vai depender muito das suas condutas, de como você cuida do seu corpo. A predisposição você tem, mas não significa que você vai ter isso. E a dor não é diferente. Quando a gente fala de dor, eu posso correlacionar já com uma ferida, eu costumo dizer assim, para os pacientes entenderem de uma forma mais simples, mas um paciente que tem uma hérnia de disco, por exemplo, ele sempre sente dor naquela hérnia, significa que ele tem uma ferida naquela região. E a partir do momento que desregula esse sistema, a dor dele vai ser apresentada onde ele apresenta uma ferida. Basicamente assim. Então não tem um protocolo, não tem um padrão específico. Professor, aquela especialização em osteopatia já saiu? Eu falei direito, hein? Osteopatia. Osteopatia, tá saindo, cara. A gente está no 4º ano, são 5 para 6 anos de especialização. Então, um longo tempo. Inclusive, eu tive pessoas próximas a mim que brincaram comigo. Pô, Natana, por que você não vai fazer medicina, cara? Cara, a osteopatia, eu sou apaixonado pela osteopatia, é uma visão diferente. A gente tem a conexão realmente do corpo humano. Hoje eu brinco muito, mas falando muito sério, eu não acredito que a medicina ela seja segmentada, né? Ou você realmente sabe sobre o corpo humano, ou você não sabe de absolutamente nada. A gente não está negando a ciência, a gente não está negando a medicina, mas não tem, para mim, um especialista de ombro. O ombro ele tem uma comunicação músculo-esquelética, ele tem relações neurológicas que saem da cervical, por exemplo. Eu tenho relações vasculares, aí entra o tronco, entra a caixa torácica. Eu tenho relações ósseas, ou seja, eu já estou somando aqui ortopedia, cardiologia, neurologia, para chegar na especialização de ombro. Então, a osteopatia, para mim,
foi a melhor opção dentro desse sistema médico. Para mim foi fantástico, está sendo fantástico ainda. E no momento aí, professor, elas estão online? Como é que tá? Também estão online? Estamos fazendo tudo online, cara. Tá uma loucura. A gente está tentando se adaptar, a escola está tentando se adaptar também, assim como a gente está tentando se adaptar a todo esse sistema. Então, infelizmente, todo esse acometimento fez com que nós nos readaptássemos, né? Eu digo que o ser humano ele é totalmente readaptável. Só não se adapta às novas circunstâncias quem já está acomodado às situações, quem não quer mudança, né? Sem dúvida. Professor, gostaria que você indicasse aí também, partindo aí para o nosso final desse nosso bate-papo, um livro, um filme aí que você tenha lido, apreciado, visto, que te trouxe sensações boas e tal, bacana, para indicar aí para os garimpeiros, né? Tenho 2 livros excelentes voltado para a ciência, tá? Que é O Cérebro que se Transforma. Opa! Norman Joy. O Cérebro se Transforma. O Cérebro que se Transforma. Puta de um livro, excelente livro, que fala sobre a neuroplasticidade, a capacidade do indivíduo se adaptar, se modificar, e também fala sobre as relações clínicas de indivíduos que sofreram situações patológicas importantes e que melhoraram mudando, fazendo algumas outras formas de atividade. Então, é muito importante esse livro que fala sobre a neuroplasticidade. E o outro livro é O Médico de Homens e de Almas, a história de Lucas, São Lucas. Excelente livro também, ele traz uma visão ampla, a integralização do indivíduo, como eu sempre digo no consultório, eu não estou tratando um indivíduo, uma dor, eu estou tratando uma história, e esse livro ele fala muito sobre essas relações entre corpo, entre mentes e as relações do espírito. É fantástico. Quem quiser ler esse livro só vai perder um pouquinho de tempo, na verdade não vai perder tempo, vai ganhar muito conhecimento, só que ele é um pouquinho grosso, é uma bíbliazinha, mas é fantástico esse livro. Eu gosto. Tem um filme... Eu gosto de livro grosso, não sei porquê, cara. Eu pego ele... É muito bom, é excelente, que faz comer um pouquinho de informação. E um filme, eu já comentei sobre esse filme em aula, que é Mãos Talentosas, que é de um médico negro da época, não lembro especificamente, só que era nos Estados Unidos, e ele foi um neurocirurgião fantástico. É um baita livro também, que fala sobre essas dificuldades cotidianas. Muito legal. Professor, a gente está caminhando para o fim. Vamos fazer um treino aqui para finalizar o Garimpeiros. Eu vou fazer o fechamento e vou falar, ó, não sou só eu, e aí você daí vai dizer, nem somente eu. Tudo Perfeito. bem? Deixa eu só falar uma coisinha, professor, que eu esqueci de conversar contigo. Todos nós estamos passando por uma situação específica, né? Mais ou menos, ou ruim. Falando de sistema nervoso, sobre essa relação de ansiedade e estresse, sempre lembrem, pessoal, que o sistema nervoso, se eu tiver com um sistema de estresse, um sistema de emergência totalmente aflorado, eu faço com que eu tenha liberação de cortisol e adrenalina, isso faz com que eu dilate meus brônquios, eu diminua as secreções dos meus brônquios, do meu pulmão, e facilita para que eu me torne um grande hospedeiro do Covid-19. Isso é fisiologia, tá bom? Então, para que nós tenhamos uma melhor saúde, eu preciso primeiro diminuir os níveis de estresse, os agentes estressores. Se você tem problema com seu pai, se você tem problema físico, se você tem problema no seu trabalho, entrando no fator biopsicossocial, eu aconselho você a corrigir isso para que você não tenha futuramente problemas sérios de saúde. É basicamente isso que eu queria falar, professor. Muito bom, prof. Não é hora mesmo de discussão, de briga, de eu sou esse, eu sou aquele. Não é hora de Flamengos e Vascos. Agora a gente é tudo o mesmo time, né? Excelente. Momento de união, né? Momento de união, exatamente. Professor, é isso aí. Muito obrigado. Obrigado por ter disponibilizado essa noite, né?
bater esse papo incrível aí sobre ansiedade, algo que deixa as pessoas aí ansiosas para saber desse episódio. Né? É isso aí. Muito obrigado, porque não sou só eu. É eu daqui também. Somos todos daí garimpeiros do bem-estar. Excelente. Gratidão, Cris. Um grande abraço a todos.